Muito bem, então, pessoal, vamos aqui ao segundo módulo. A gente vai trabalhar aqui com a estrutura, né, entendendo o template e a estrutura que foi montada para o artigo. E também vocês vão ter orientações sobre citações e bibliografias. Essa aula é teórica e na sequência vai ter um próximo vídeo nesse módulo que eu vou demonstrar na prática como trabalhar com isso dentro do template de artigo. Bom, então, seguindo aqui, a gente vai entender na nossa aula a estrutura do documento, o uso das bibliografias e como pesquisar, e as citações. O documento em si, ele compreende essa estrutura. Como eu disse, é muito parecido com uma linguagem HTML de marcação, né? E algumas coisas aqui vocês vão ver que tem diversas definições que já estão padronizadas para o artigo e vocês não vão modificar. Bom, Document Class é onde você coloca todas as características do documento. Tá? E abaixo dele se tem definições que se chama de preâmbulo, né? Que é onde você declara os pacotes que tu vai usar. Por exemplo, para mim, trabalhar com algoritmos, né? Ou incluir código-fonte é um pacote diferente, né? Para mim, definir algum comando de formatação específico é um pacote que você vai incluir. Então, como uma linguagem de programação, você tem bibliotecas, aqui você tem diversos pacotes já para formatação adicionais que você pode estar incluindo. Quando a gente for na parte prática, a gente vai mostrar quais são os pacotes específicos que estão aí. E dentro do documento class, você tem essas definições, como aqui 12 pontos, né, que é o tamanho da fonte, aqui o tipo que é artigo, né, aí vai ter as definições que é a BNT2, vai ter mais definições aqui que você pode incluir, né, você quer que os títulos estejam em maiúsculos, estejam em minúsculo, você pode incluir definições aqui como espaçamento, entre linhas, e tudo isso na classe do documento. Então isso faz parte do template. Provavelmente isso vocês não vão mexer, mas se for adaptar para qualquer outra instituição, você pode mexer aqui, né? E incluir isso. Bom, depois que você incluiu aqui, você coloca o que está aqui em cinza, porque é um comentário, né? Então vocês já aprenderam a fazer um comentário com o percentual aqui, né? Dá para fazer um comentário. E aí, aqui abaixo do documento class, além das formatações, aqui você vai poder colocar o título do teu artigo, enfim, o nome dos autores, algumas definições. Depois começa o documento em si, que é a parte onde vai todo o texto de conteúdo de resumo, capítulos, né, as citações, tabelas, gráficos, vai tudo entre o begin e o end document. Então, quando vocês acharem entre esses dois comandos aqui, é o que vocês vão incluir o texto de vocês, né? Então, aqui, tudo que é texto que vocês incluírem aqui, ele vai seguir toda a formatação que foi pré-definida no document class e foi incluído aqui os pacotes de formatação. Então, se eu definir que o tamanho é 12, esse texto aqui vai ser convertido no PDF para tamanho 12. Se eu definir que a fonte é Arial, ele vai converter para Arial. Se o espaçamento é e-mail, vai respeitar isso, né? No corpo do texto. Então, essa é a estrutura básica que se chama de preâmbulo, que é os pacotes e o corpo do texto. Muito bem. Bom, então como eu disse, né? Então dentro do documento class você vai ter o título, que é um comando /título, e você vai ter as definições, né? Do título, que tu vai incluir do teu artigo. Depois /autor, onde você vai colocar aqui os principais comandos para incluir o nome do autor, incluir a formação, incluir contato de e-mail. Isso a gente vai ver na parte prática, né? Os comandos de autor, né? Você pode internamente dentro do Begin Document, você pode utilizando esse comando Begin, né, que é parecido com quem já lidou com Pascal, um pouco parecido, né, com a linguagem Pascal, a linguagem de marcação. Então, Begin, ambiente de resumo, né? Então você vai ter inicialmente um ambiente para colocar o resumo e palavra-chave, e depois na sequência do artigo você vai começar a definir seções e subseções com esses comandos, né? /section, você cria uma seção, ele já enumera automático para ti. Se for a primeira seção criada, ele vai colocar 1.0, se for a segunda, 2.0, e assim por diante. E se você colocar uma subsection dentro de uma section,
Se a seção está na seção 5, ele vai criar uma 5.1. Se você colocar outra subsection, uma 5.2. Se você colocar na sequência, em ordem, né, uma subsection, ele vai criando os níveis de seção. Né? Sempre colocando na ordem, não. Seção, depois subseção, depois subsubseção, né? E dá para criar mais um nível ainda, mas normalmente não é muito utilizado isso, né? É difícil você ter uma seção em 3 níveis, né? Mas sempre você colocando o comando na ordem, você vai ter as definições das seções, e obviamente a gente vai ver via comando, que aí a gente coloca, obviamente, entre chaves, né? Então, seção, abre chaves, coloca o nome da seção, fecha chaves, né? Então, basicamente é assim, né? Então, dentro do corpo do, vamos dizer assim, do preâmbulo do contexto, você define o título, define o autor, define o resumo e palavra-chave, seções e subseções em geral, né? E no final de tudo, adivinha o que você vai ter? Um comando chamado print bibliographics, né? Que aí, obviamente, conforme você vai citando, conforme você vai incluindo as citações, seja direta ou indireta, ele já vai recolocando as bibliografias. Então, isso é uma coisa muito legal, porque muitas vezes você esquece de uma bibliografia, mas você fez a citação dentro do texto. Então, automaticamente, o LaTeX aqui com o Overleaf, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a citação que você fez. Encontrou a citação, ele cria a bibliografia automática para você. Não encontrou nenhuma citação daquele autor, ele não coloca na bibliografia. E só esse comando print bibliographic já é suficiente para ele gerar a bibliografia. Mas que tipo, que padrão de bibliografia? No que você definiu do document class. Então, se tu definiu que o document class é um artigo, é um ABNT, ou é APA, ou né, dentre outros, ele vai seguir aquele tipo de bibliografia, né? Ele vai formatar já para ti a bibliografia. Vai deixar tudo pronto. Só se preocupa em, a gente vai ver em copiar as bibliografias, né? As bibliografias, que é a parte interessante aqui. Então, a estrutura geral do texto é aquela, né? Enfim, e aqui você começa a entender. É um programa externo que lê de um arquivo chamado .bib, é a extensão, né? Então, o arquivo que você escreve o LaTeX é .tex, esse aqui é .bib, né? Normalmente chamado de bibtex, né? Que gera uma lista de referências no formato apropriado que você definiu no document class, né? Então, se eu definir um formato lá, ele vai respeitar aquele formato nas bibliografias para mim. E, obviamente, ele só inclui na bibliografia o que eu citei dentro do meu texto. Se eu não citei, ele não inclui. É bem legal esse formato. Como é que eu encontro esse arquivo? Como é que eu faço isso, né? É bem comum, bem fácil, né? Você vai ver que lá no Scholar Google, você vai encontrar esse arquivo já prontinho, que é só copiar e colar lá dentro desse arquivo bib, que fica dentro do projeto do Overleaf lá. Então, por exemplo, aqui foi feita a pesquisa por um artigo, aí vocês vão ver que vai ter lá um botão Import into BibTeX. Dentro desse botão vai estar disponível o texto em si que você deve colar lá dentro com todas as informações. Por exemplo, esse artigo, né, Smart Cities of the Future, vai ter da Springer, né, vai ter todas as informações. O Google Scholar é legal. Para buscar isso, você consegue se entrar dentro da plataforma da Springer. Lá, por exemplo, eles também vão dar o BibTeX para ti, né, encontrar. Mas aqui internamente no Scholar Google é interessante porque ele indexa todas as bases de dados. Então, se você buscar por aí, você tem o BibTeX dele e esse arquivo, e você consegue incluir lá na LaTeX, né? E ele gera referência a partir desse arquivo para ti, tá? E a gente vai ver como é que ele é formado esse arquivo, né? Então, você vai incluir nesse arquivo .bib. Então, aí na aula prática eu vou mostrar como é que ele está lá. E ele é referenciado por uma label, né? Que vem já nomeada, mas você pode mudar esse nome, né? Nesse exemplo abaixo, você tem as labels aqui, né? Um BibTeX é formado por... Aqui você tem todas as informações, né? Então aqui eu tenho @artigo, é o BibTeX que já vem formado, ou seja, isso aqui é um artigo, ele já vai identificar. @book é um livro. Veja que começa com abre chaves e fecha chaves, então aqui tem todas as informações. A primeira informação que consta aqui, ó, tanto depois do artigo quanto depois do book, é a label que você usa, ou seja, a referência que você usa para depois fazer a citação, tá? Então aí, Einstein, né? Então toda vez que eu quiser, segundo
fulano de tal, né? Albert Einstein, então eu coloco lá /Einstein e ele já cria para mim a citação, né? Pegando essas informações desse arquivo. Está aqui o autor, o título, o jornal, o ano, dentre outras informações, né? O mesmo vale para o book ou aqui, por exemplo, de uma página da internet, né? Essa aqui, Knut Website. Então, se você... E normalmente essa palavrinha, a primeira palavrinha aqui, é a palavra de referência que você vai usar para citar, né? Só que você pode alterar essa primeira palavrinha como você queira, né? Mas já vem pronto, basicamente você, quando faz a citação, só usa esse primeiro texto aqui com o comando /cite para fazer a citação lá dentro do teu texto, né? Se eu quisesse trocar, em vez de Einstein, colocar aqui Einstein 2010, é interessante que esse texto que você coloca aqui, você não altera a nível de usar caractere especial, é bom não usa isso, né? Tipo um C cedilha, um acento e nem espaçamento. Einstein espaço 2010, depois tu vai citar isso, né? Deixa sempre tudo coladinho. Para quem é da área de programação, é como imagina a regra de declarar uma variável, né? Então você não usa acento, não usa espaçamento, pode usar um underline, aqui Einstein underline 2010. Então nunca deixar um espaço ou usar um símbolo especial ali no meio, né? Para depois tu citar a referência, né? Então esse é o formato do arquivo BibTeX. Aqui eu já tenho 3 referências que eu peguei da onde? Peguei aqui. Quando eu vou em import BibTeX já está prontinho, só copio de lá e já vem esse texto para mim incluir lá no arquivo bib e depois eu posso citar no meu texto com o comando /cite. Tá aqui, né? Então, lá dentro do overleaf você vai ter lá um referências.bib. O que tu copiou, tu só cola, né? Aqui tá um exemplo com o Bart 2012. Ok? Aqui tem Rosário 2005, por exemplo. Aí quando você for citar, você usa essa labelzinha, né? Para citar. Aí a gente tem várias citações. A gente tem as citações implícitas, né? Ou indiretas, que é uma forma aí de referenciar uma ideia, um conceito, de uma informação que você retirou, então você não vai copiar e colar. Então você leu determinado conceito e aí eu estou estudando sobre, por exemplo, ordenação de dados, né? Então eu vou estudar sobre ordenação de dados com referência em um autor, eu vou estudar sobre inteligência artificial ou sobre redes neurais. Então eu entendi o que é uma rede neural, mas eu não vou copiar e colar o texto do autor aqui, quando for uma citação indireta ou implícita. Eu simplesmente vou citar ele e vou escrever o que eu entendi sobre redes neurais, ou seja, eu vou pegar a ideia dele e escrever com as minhas palavras, né? Então as normas da BNT exigem que a citação implícita seja indicada no texto acadêmico, né? Então tu precisa indicar, vai acompanhar aí o sobrenome do autor, da fonte original, o ano de publicação da obra, né? E elas são importantes para a credibilidade, né? Então você diz assim, não sou eu que estou dizendo como é uma rede neural. Eu estou dizendo que né, com as minhas palavras, o que eu entendi, segundo o autor tal que definiu o que é uma rede neural. Então isso dá uma credibilidade para ti, né? Que não é você que provou como aquilo funciona ou você que criou aquela teoria, né? Então você está escrevendo em cima daquilo, né? E trazendo para a realidade do teu projeto, do teu trabalho, do teu artigo. E elas ajudam, obviamente, a evitar plágio, né? Então, se você escreve lá sobre o que é uma rede neural, mas não foi você que... Você leu em algum lugar isso, né? Seja de um livro, seja de um site, seja de alguma coisa, você tem que dizer que da onde que você tirou essa informação do que você está falando, né? Então, não veio de uma definição empírica minha, né? Ou seja, eu imagino que seja assim uma rede neural. Não, eu li, o autor disse que é assim, eu estou descrevendo aqui o meu entendimento segundo aquele autor, aplicado ao meu projeto. Aí os comandos lá no LaTeX, você tem alguns que você pode variar, né? Se você der um /cite e você incluir uma label, né? Então veja aqui, essa primeira label aqui, né? É Van Eckstein 1997. Isso aqui veio da onde? Essa label veio aqui do documentinho, né? Então, por exemplo, se eu fosse querer esse artigo, eu colocaria só BAT 2012, né? Então, coloquei essa primeira label, ele vai gerar essa referência aqui. Imagina que se você colocou esse comando no meio de um texto qualquer, ele gera isso aqui para ti, né? Então, coloco o sobrenome aí, ele coloca et al porque tem mais de 3 autores e o ano. Pronto, né? Se eu quero colocar 2 autores, né?
Então, duas referências na mesma citação. Então, tem dois autores que falam sobre redes neurais, por exemplo, né? Então, eu colocaria o primeiro autor, vírgula, a label da segunda citação, né? Da segunda referência, e ele vai gerar a referência aqui com o primeiro sobrenome de dois autores, aqui o ano, e o segundo e o ano. Já vai formatar para ti a citação. Aqui eu tenho até três autores, né? Então, aqui tenho de três autores, então, sobrenome e ano, sobrenome e ano, sobrenome e ano, enfim, né? E aqui também, sobrenome e ano, por exemplo, incluindo aquele primeiro autor lá que tem mais do que três autores, tá? Então, é bem tranquilo. Quando eu vou fazer uma citação indireta, se eu estou falando do mesmo tema, né? Então, deu o exemplo de redes neurais, eu achei esses três autores que falam de redes neurais, e aí eu li os três conceitos, cada um fala de uma forma, e eu estou escrevendo, fazendo, vamos dizer, uma compilação dos três. Então, eu digo assim, ó, segundo, né, a Van Einstein, blá, 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 eu entendo que redes neurais são estruturas que são formadas por neurônios que se interconectam, entendeu? E você vai descrever e você só dá o /cite, ele já monta a citação para ti no texto. Isso as indiretas, né? Então o comando é /cite. Aí cada autorzinho você vai colocando aí separado por vírgula, se tiver um ou mais, né? Isso segue as normas da BNT, né? E a gente tem as citações diretas, que aí você realmente retira um trecho exato do texto da onde você está pegando, do artigo, do livro, de onde seja, e coloca no teu texto. Na área de computação isso não é muito usado, mas em outras áreas, às vezes áreas do direito, da administração, isso é bastante usado, né? Você pegar uma lei e copiar a lei lá, né? Para a pessoa entender aquele trechinho da lei como é importante. Então, às vezes é usado, né? A ABNT exige que a citação seja indicada no texto, né? Então, tu tem que citar, vai ter o sobrenome do autor e o ano de publicação, né? E também a mesma coisa, né? É importante, você não vai copiar e colar lá sem citar o texto original, porque senão você está cometendo plágio, né? E isso dá credibilidade também para o trabalho. Mas como eu disse, na área da computação isso é mais difícil. Aí como é que eu faço a citação implícita? É um outro comando. É o comando /textcite. Aí esse comando /textcite ele tem dois parâmetros que a gente pode colocar. Aqui a gente pode colocar entre colchetes, se coloca p.150, que é, vamos dizer, qual página você tirou, se for de um livro, né? Em si, qual página você tirou, aqui você 150-151, poderia ser mais que uma, e aqui eu coloco a referência como eu coloquei no /cite, então ele vai montar a referência assim, ó. Então, imagine que está no meio do texto, né? Van Einstein et al., 1950, e coloca a página onde ele retirou, afirma que, e aí ele vai já formatar para citação indireta, já vai fazer, normalmente a citação indireta, a fonte é bem menor, é 8, é 7, a fonte, e ele alinha o texto à direita. Então ele já vai fazer isso para ti. Então, a partir do momento que você montar essa citação, ele já vai montar, veja que é um pouco diferente, né? Então imagine que tem um texto lá, conforme visto em, e aí você coloca esse comando, /text, cite, coloca a página, aqui com dois autores, e aí ele vai gerar aqui a citação para ti, né? Com três autores, enfim, a única definição é que tem que ter a numeração de página, tem que ter a sequência aí dentro dos abre e fecha chaves, tá bem? Então esse é o comando /textcite, que inclui dois parâmetros aí. Visto isso, agora na próxima aula a gente vai ter a parte prática. Tudo bem? Então, nos vemos lá.